Sejam bem-vindos ao vídeo, eu sou o professor Valtécio. Nesse vídeo vamos comentar exercícios envolvendo juros simples e juros compostos e mostrar quando nesses problemas, no caso de juros compostos, a gente vai usar a questão do logaritmo, tá bom? Então, sem perca de tempo, vamos começar. Procurei utilizar problemas bem novos, assim, bem recentes, problemas inclusive questões de concurso, além de questões de Enem. Então, nessa primeira questão fala da crise, né, que o país atravessa, e uma financeira oferece empréstimo a servidores públicos, cobrando apenas o juros simples. Olha só, vou destacar aqui. Juros simples, se uma pessoa, nesse caso aqui ele já disse que é o juros simples, né? Então o caso é o seguinte, se a pessoa retirar 8 mil, vai ser o capital, né, inicial. Nessa financeira há uma taxa de 16% ao ano, quanto tempo levará para pagar um montante de 8.320? Como é no caso juros simples, nós vamos usar a fórmula do juros simples, que é juros igual a capital, vezes a taxa, que é o I, vezes o tempo T dividido por 100. Já colocando a taxa aqui na forma de 16 sobre 100, né? No caso aqui, ó. Vou colocar só o 16. Como ele disse que vai ter que pagar um montante de 8.300, ou seja, ele vai ter que pagar um juro de 320 em cima desses 8 mil. Só fiz subtrair aqui 8.320 pelo 8 mil. A diferença de 320, que é os juros. Então, substituindo, vai ficar 320 igual ao capital inicial, que é 8 mil, vezes a taxa 16%, vezes o tempo, que é o que vai levar. Tudo isso dividido por 100. Professor, podia ter feito de outra forma? Podia. Você poderia ter colocado 0,16, aí não colocaria o 100 aqui embaixo. Então, para facilitar aqui, eu vou cortar esses dois zeros aqui, né, do 8 mil. Então, vai ficar 80 vezes 16, né, multiplicando aqui a parte aqui onde está o tzinho. Então, vai ficar 320 igual a 80 vezes 16, vai ficar 1.280 vezes o tempo. Então, repetindo aqui, ó, multipliquei o 80, que sobrou da simplificação, vezes 16. Esse resultado gerou 1.380 aqui, tá bom? Então, T vai ser igual a 320 dividido por 1.280. T igual a 320 dividido por 1.280. Essa divisão vai dar 0,25. Como a taxa está ao ano, ou seja, 0,25 ano, que é 1/4 de ano, é 1/4 de ano. 1/4 de ano, quando eu coloco na forma de meses, é 3 meses, tá bom? Não vai pensar que é 4 meses, não. Um ano dividido em 4 partes, cada parte vai ter 3 meses, letra B. Vou passar aqui para a questão 2. Na questão 2, ele fala assim, ó, se um certo capital for aplicado a um juro simples de 3% ao mês, novamente, juros simples, já disse a taxa, que é 3%, considerando o mês comercial. Quando a gente fala mês comercial, quem faz curso de administração, contabilidade, já pegou essa manha. Sempre quando a gente fala assim, o mês comercial é 30 dias, não interessa essa variação, se um mês vai ter 31 dias, 30 dias ou até 29 dias no caso de fevereiro. Então, o mês comercial é 30 dias, tá bom? Então, ele deu um problema de juros simples, 3% ao mês a taxa, e pergunta qual o montante será o triplo do valor inicial ao final de. Então, ele quer saber em quanto tempo o montante vai ser o triplo, ou seja, ele vai triplificar. Como assim? O montante vai ser igual a 3 vezes o capital. Se é um problema de juros simples, a gente já sabe que é juro igual a capital vezes a taxa vezes o tempo sobre 100. E aí a gente sabe que o montante é 3 vezes o capital. Ora, se o montante é 3 vezes o capital, isso significa que o juro dessa situação é 2 vezes o capital. Porque o montante é o capital mais os juros. Então, se eu já tenho um capital, para chegar em 3 vezes o capital, significa que os juros vai ser a diferença. Ou seja, os juros vai ser 2 vezes o capital. Isso vai ser os juros dessa situação. É como se você colocasse 1.000 e ao final de um certo tempo você chegasse em 3.000. Então, no caso, você ia ter 2.000 de juros, tá bom? Que é 2 vezes o capital. Então, é esse 2C aqui, esse 2 vezes o capital aqui, que eu vou substituir na fórmulazinha do juro simples, ó. Então, onde tem os juros, onde tem o J, eu vou colocar 2C. Aí, o capital, eu vou colocar o C, porque ele não deu esse capital. Então, um certo capital, ele não disse o capital. A taxa, ele disse que é 3%, que é o Izinho. E ele quer saber esse tempo. Tudo isso sobre 100. Então, repetindo aqui, ó. Porque ele quer saber em quanto tempo
o montante vai triplificar, né? Vai ser o triplo. Aí no caso aqui, ó, você tem um C, que é um capital, que participa dos dois membros da equação multiplicando. Eu posso simplificar isso. É como se eu dividisse a equação toda por C. Então eu posso simplificar tudo aqui, dividir tudo por C e tirar o C da jogada, né? Então o que foi que sobrou? Sobrou igual 2 igual a 3t, né? Que é 3 vezes o t aqui. Tudo isso sobre 100. Foi só esse problemazinho aqui. Então multiplicando aqui meio extremo vai ficar assim, 3t igual a 200. Daí eu avanço que o t vai ser igual a 200 dividido por 3, que eu vou ter um tempo de 200 dividido por 3, vou até fazer na calculadora aqui para o aluno acompanhar o raciocínio. 200 dividido por 3, 200 dividido por 3, vai ficar igual a 66,666. 66,66 meses. Aqui, como a taxa está em mês, vou voltar aqui porque eu falei mês, que a taxa está em mês, então o resultado apareceu em mês. Então, no caso, você vai ter que converter isso aqui em anos e dias, ó, em meses. Então, 66 meses, um ano tem 12 meses. Então, 60 meses vai ser 5 anos, no caso. Então, vão ser necessários 5 anos. Ainda sobra 6 meses. Então, 6 meses. Aí, resta eu transformar essa parte decimal aqui, ó. Que seria aquela partezinha onde apareceu, assim, 0,666. Que eu vou até pegar aqui a calculadora. Eu vou tirar esse 66, ó, menos 66. Então, ele quer transformar o 0,666 aqui, essa dízima, em dias, né? No caso aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso aqui por quanto? Por 30. Por que por 30? Porque no mês tem 30 dias. Inclusive, foi por isso que ele disse lá na questão, ó, o mês comercial de 30 dias. Quando você multiplicar o 0,666 aqui vezes 30, você vai encontrar 20 dias. 20 dias. Se o aluno ficar com dúvida dessa parte aqui, como transformar essa parte de 66,666 meses em 5 anos, 6 meses e 20 dias, eu aconselho o aluno a fazer esse estudo da parte de conversão de tempo. E aí, no caso aqui, olha como bateu com a letra D, tá bom? Antes de avançar aqui, eu só quero chamar a atenção que eu vou pegar esse mesmo problema que envolve juros simples e vou responder ele como se fosse juro composto. Então, o que vai acontecer agora? É o mesmo problema, só que com juro composto. Um certo capital, um capital desconhecido, foi aplicada uma taxa de juros de 3% ao mês, considerando o mês de 30 dias, determine qual o tempo, né, o tempo aproximado, para que o montante se torne o triplo do valor inicial. A única diferença aqui é que foi um juro composto. No caso do juro composto, a gente vai ter como capitalização composta a seguinte forma: montante é igual a capital vezes 1 mais i elevado a t. Quem não entende essa expressão aqui é como se fosse uma função exponencial, vou colocar ela aqui de vermelho, do montante em função do capital, onde você vai ter aqui o capital mais i, ou em função do tempo, desculpa, elevado ao tempozinho aqui, ó. É como se o t fosse a variável, no caso aqui, ó, o tempo que vai variar. Então, quanto maior o tempo, maior vai ser o montante. É como se fosse uma função do tipo exponencial, tá bom? E aí, no caso aqui, o que vai acontecer? Ele já deu pra gente a taxa de 3%, que eu vou colocar aqui, ó, 0,03. Atenção aqui, ó, que eu vou colocar 0,03 na forma decimal, tá bom? Aqui bem que eu tenho um izinho. Ele quer saber o t, ele quer saber o tempo, ó, o tempo aproximado, determine o tempo. Então, o tempo é o que a gente vai buscar, a variável desconhecida aqui, que a gente vai atrás. E ele disse que o montante se tornou triplo, né? Ou seja, o montante é igual a 3 vezes o capital. E isso é que eu vou substituir na expressão. Então, onde tem o montante, eu vou colocar 3C aqui. Então, o que vai ficar? Vai ficar assim, ó, 3C, né, que é 3 vezes o capital, igual a capital vezes. No caso, onde tem o i, eu já vou somar. Vai ficar 1,03, porque 1 mais 0,03 vai ficar 1,03. Tudo isso elevado a t. Percebam que esse capitalzinho aqui que a gente não conhece, eu vou ter ele nos dois membros multiplicando. Então, posso simplificar. Então, vai sobrar só t, ou 3, igual a 1,03, tudo isso elevado a t. Aqui eu aplico um logaritmo.
Como assim, professor? Aqui é só transformar no logaritmo. Então, o t vai ficar igual ao log de 3 na base 1,03. 1,03. Ó, atenção aí para essa transformação. Ó. Sempre que o aluno tiver com dúvida, a base da exponencial vai ser a base do logaritmo. A base aqui é 1,03, por isso a base ficou 1,03 aqui na base do logaritmo. Esse logaritmo aqui é desconhecido, né? Até porque para fazer ele na calculadora científica complicaria. Então, como é que você desenrolar isso aqui? Você usar uma propriedade que a gente chama de mudança de base, onde você pega esse logaritmo e transforma em dois logaritmos dividindo. Um vai ficar no numerador e o outro vai ficar no denominador. Esse logaritmando 3 vai ser o logaritmando do primeiro, e esse 1,03, que é a base, vai ser o logaritmando do segundo logaritmo. 1,03 aqui. E a base é a base que eu escolhi. Eu vou escolher colocar na base 10. Por que eu vou colocar na base 10 os dois logaritmos? Porque eu vou usar a calculadora científica, né? Mas nessa questão também, eu poderia até observar que já foi dada essa informação que o log de 3, no caso aqui, está na base 10, e esse log de 1,03 também está na base 10, né? Quando você encontra essas calculadoras científicas, esse logaritmo que não tem base, no caso está na base 10, chama de logaritmo decimal, tá bom? Esses resultados já foram fornecidos aqui, ó. O log de 3 na base 10 é 0, até colocar aqui, 0,477. E o logaritmo de 1,03, aqui é uma vírgula, viu? De 1,03 na base 10 também foi fornecido, ficou 0,013. Só para mostrar para vocês onde é que veio esses resultados. Ó. Vem da calculadora aqui, ó. O log de 3, como não tem nada, está na base 10. Aí, ó, 0,477, que é esse primeiro resultado. E o segundo log de 1,03 ficou aqui, ó. Ficou 0,012. Aí, no caso, depois do 2, apareceu um 8. Por isso que aproximou para o 3 aqui, ó. Tá bom? Aí, no caso, quando você dividir esses dois resultados, 0,477 dividido por 0,013, né? Quando você dividir, vai aparecer 36,7 aproximadamente. 36,7 meses. Nós estamos em meses. Por que nós estamos em meses? Que a taxa que foi fornecida é mensal. Então a resposta vai ser mensal. 36 meses é exatamente um ano. Um ano tem 12 meses, né? Desculpa, 36 meses é exatamente 3 anos. Então essa parte aqui inteira vai ser 3 anos. Agora o 0,7 aqui é que você tem que converter. Então como é que eu vou converter 0,7 mês em ano? É só multiplicar isso aqui por 12. Porque um ano, né, tem 12 meses. Então quando eu multiplicar aqui, ó, 0,7 vezes 12, vai aparecer 8,4. Ou seja, 8 meses. Aí no caso aqui é ano, viu? Que teve só um errozinho aqui. É 0,7 ano, convertendo para mês, você multiplica por 12. Aí ficou 8 anos aqui, 8 meses. Então, 36,7 meses, não, desculpa, 36,7 meses vai ser 3 anos e 8 meses. 36 meses de forma inteira dá 3 anos e 0,7 vai ficar 8 meses. Aqui, letra A. Teve até uma pegadinha aqui na letra D, desse 7, para o aluno olhar para esse 7 aqui, 0,7 e marcar um 7. Cuidado com essa pegadinha. Continuando aqui, outro problema de juro composto, né? Um problema de 2017 aqui. No caso, ele fala assim: Patrícia aplicou no investimento bancário um determinado capital que, no regime de juro composto, novamente aqui, ó, juro composto, durante 1 ano e 6 meses, então o tempo, 1 ano e 6 meses, 18 meses, 1 ano e 6 meses, 18 meses, a uma taxa de 8% AM ao mês, né, gerou um juro, né, de 12 mil. Olha o juro aí de 12 mil, bem redondinho, bem bacana para a gente trabalhar, né? No caso, ele quer saber qual o capital aplicado por ela neste investimento. Então, a gente vai usar a fórmula de juro composto, que é a fórmula montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado ao tempo, tá bom? Ele já deu pra gente os juros, né? Ele já deu o juro. Ele não disse o capital, mas a gente sabe o seguinte, que o montante
é igual ao capital mais juros. Lembre disso. Então, eu vou substituir isso aqui, ó. Onde tem o M, eu vou colocar que o montante é capital mais juros. Bem aqui, ó. Então, vai ficar capital mais juros. Só que o juro eu já sei o valor do juro, que é 12 mil. Se quiser colocar logo, não tem problema não. 12 mil. É igual ao capital, que eu não conheço. Aí, 1 mais I. 1 mais I, a taxa é 8%, que é 0,08. Então, vai ficar 1,08. Tudo isso elevado ao tempo, que é 18 meses. Se você perceber, ele deu uma informação numérica aqui. Ele disse que 1,08 elevado a 18 é igual a 4. Então, esse valorzinho dá 4. Então, vou substituir aqui. Então, vai ficar capital mais 12 mil é igual a 4C, ó, que é 4 vezes o capital. 4C. Esse 4C aqui, o 4 capital, vai subtrair com esse 1 capital que tem. Então, vai ficar 3 vezes o capital igual a 12 mil. Se o aluno perceber que eu já troquei os membros, eu trouxe esse C negativo, ficou 3C, então ficou 3C aqui, eu já troquei os membros. Então, ficou 3C igual a 12 mil, o capital igual a 12 mil, dividido por 3, que dá 4 mil. Bem legal essa questão, porque ele trabalhou bem a questão das aproximações, né? Letra B. Por fim, aqui mais uma questão aqui envolvendo essa parte de juros compostos, né? Onde ele fala aqui de uma dívida de um certo país, pediu um empréstimo de $1 milhão ao FMI, né, que é o Fundo Monetário Internacional, e pediu um prazo bem amplo de 100 anos. Né? Porém, por problemas políticos de corrupção, nada foi pago até hoje e a dívida está sendo rolada. O que é que ele significa rolada? Está adiando o pagamento, com a taxação de juros compostos, olha a palavra composto aqui, de 8,5% ao ano. Então, a taxa de 8,5% ao ano. Determine o valor da dívida no corrente ano de 2015. Lembrando que a dívida iniciou no ano 2000. Então, você tem uma passagem de tempo aqui de 15 anos. Você teve uma dívida que cresceu durante 15 anos. Isso que aconteceu. E aí, o que é que vai acontecer? Ele quer saber o valor da dívida. Quanto que a dívida é hoje? No caso, ele como se ele perguntasse assim, qual o montante dessa dívida após 15 anos onde você deixou de pagar, né? Aquele país não pagou. Então, vamos usar a fórmula aqui do juro composto. Vamos ver como é que vai ficar. Montante, capital, 1 mais I elevado ao tempo. A gente quer saber esse montante. A gente sabe que a dívida começou com 1 milhão. 1 milhão, até coloquei aqui por extenso 1 milhão. 1 mais I, no caso 8,5%, vai ficar 0,085. Então, quando eu somar com I, vai ficar 1,085 elevado ao tempo de 15 anos, tá bom? Aí, o que acontece aqui? O aluno ele vai ter que perceber que foi fornecido que 1,085 elevado a 5 é igual a 1,5 aproximadamente. Essa foi a informação dada. Só que a potência nesse caso aqui é 15. Então, qual é aqui a estratégia? É você transformar essa potência de expoente 15 em 3 potências de expoente 5, como se eu abrisse ela em 3 potências. Vamos ficar assim, ó, 1,085 elevado a 5 vezes 1,085 elevado a 5 vezes 1,085 elevado a 5. Por que isso, professor? Porque no caso, ó, propriedade da multiplicação de potência de mesma base conserva a base soma os expoentes. Então, você somando aqui elevado a 5, elevado a 5, elevado a 5, quando você somar os expoentes, vai ficar igual a 15, que é o expoente aqui do tempo, 15 anos. Esses valores foram dados, né? Eles separadamente, eles geram esse resultado de 1,5, 1,5 e 1,5. Quando você multiplicar 1,5, 1,5, 1,5 3 vezes, você vai encontrar 3,375. É isso mesmo? 3,375. Vou até fazer aqui na calculadora para vocês acompanharem. 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5. Tá aí. Então, o que é que vai acontecer? Eu tenho que usar esse fator de 3,375 vezes 1 milhão. Então, na verdade, aqui eu só vou repetir 1 milhão aqui embaixo, ó. 1 milhão, que é a dívida inicial, vezes esse resultado. Quando eu multiplicar 1 vezes 3, vai ficar 3 milhões. 3.375.000 dólares, né? No caso, letra
C. Só a título de informação. Como eu ia escrever isso se fosse para usar apenas um símbolo, em vez de escrever o 3 milhões por extenso, eu poderia ter colocado assim, 3.375M, né? O pessoal já acompanha que o milhão a gente usa o M, quando é 1000 a gente usa um K, e quando é escala de 100 a gente usa um Hzinho, tá bom? Por fim, eu vou deixar para vocês duas questões para vocês tentarem responder a sexta e a sétima. E aí tentem fazer como desafio, né? E também no próprio material tem o gabarito, tá bom?